Está no ar o seu Bola na Rede, tem muito assunto, tem notícia pipocando. A gente vai falar do Galo que deve estrear na Arena em breve, hein? Vai demorar um pouquinho, segura a onda aí que daqui a pouco você vai poder curtir toda a Arena, mas só no mês de maio. Enquanto isso, o clube segue se preparando para o segundo jogo da Sul-Americana contra o Iquiques, com uma única intenção. Você deve saber qual, né? Ter uma finalização melhor. Enquanto isso, do lado do Cruzeiro, assunto não falta. Camisa 10 voltando a treinar e ficando à disposição de Léo Jardim. É ele mesmo, Mateusão. Além disso, temos falas polêmicas do dono da SAF, Pedro Lourenço, e os bastidores da CBF que seguem uma bagunça. Árbitros afastados. Polêmicas extracampo. Temos muito o que falar e, infelizmente, o Atlético, hein, estreou perdendo na Série B. Vem com a gente, vamos falar tudo isso e muito mais. Você acompanha o programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 31 99680 2910. Olha só, eu já vou de cara mostrar para você ficar assim, bem animado, mandar participação aqui para o programa. Olha que blusa linda, a volta do 7 de setembro, maravilhosa, camisa contra o racismo, dizendo Dia da Consciência Negra, todo dia, tá aqui, eu tenho dessa blusa, tamanho GG, maravilhosa. Manda o zap dizendo, eu quero ganhar, eu quero participar do sorteio da blusa. E agora, fazendo aquele comentário que está virando tradição aqui no Bola na Rede. Nossa arbitragem e a CBF, em muitos momentos, nos dão vergonha pela incapacidade, pela falta de compreensão e por falta de um pulso firme por conta de quem manda na gestão do nosso futebol. Chega a ser vergonhoso e soluções que praticamente inexistem. A arbitragem, para mim, comprometedora no resultado do jogo Cruzeiro e Internacional. O Cruzeiro podia ter perdido, mas a arbitragem errada, a análise errada, acabou ajudando o Internacional na expulsão do Jonathan. Eu disse aqui ontem, para mim, nem houve falta no lance. E se teve falta, quem fez foi o Kaique e não o Jonathan. E aí alguns ex-árbitros, e às vezes alguns até corporativistas, nem todos, sem generalizar, eles acabam, não, a arbitragem acertou, isso aqui. Gente, aqueles 4 Ds que nós falamos ontem, eles têm que estar presentes, os 4. E para mim, não havia domínio do jogador do Internacional no lance. Ele não tinha bola e ele não estava livre, ele estava cercado por 2 jogadores do Cruzeiro. Então, se 2 Ds dos 4 não se fazem presentes, aí não é a chance clara e manifesta de gol. Portanto, errou a arbitragem, a CBF reconheceu, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu e demorou. Só que não adianta nada. O que a CBF faz? Ela faz o quê? Vem cá, Marcelo, vem cá, chama todo mundo, senhora Daiane, chega aqui. Vocês vão ficar aqui fazendo 1 semana, 10 dias de reciclagem e depois vocês voltam. Reciclagem que precisam. E precisam, inclusive, ser menos arrogantes dentro de campo. Porque não adianta nada, antes do jogo, falar a gente não está numa igreja, aqui é futebol raiz. E depois, na prática, isso não acontecer. E agora, direto para os nossos convidados. Emerson Jorge, que penteado bacana. Você esteve na clínica do Elvésio? Você fez algum implante de cabelo? Que o topete está bonito, seja bem-vindo. Ainda não precisei, não, mas uma hora, né, quem sabe, né? Eu já estou querendo. Eu preciso não precisar, sabe? Eu prefiro não precisar, né? Mas... Eu já estou aqui, daqui a pouco eu vou negociar aqui para dar um tapa no visual. E aí, tranquilo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Elvésio. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma vez, né, mais uma lambança e a sequência de lambanças continuam, né? Tem uma reciclagem para a CBF? Será que tem? Para a CBF tinha que ter, não tinha? Podia. Mas né? aqui, você sabe por que não vai acontecer? Você vai falar disso daqui a pouco. Mas você que é um homem de negócios, business, além de brilhante narrador,
Vou mostrar um número para você que você vai ficar de cara. Quanto que ganha presidente, as mordomias. De 45 para 215, é isso? Mais. Mas e aí? Seja muito bem-vindo, Antônio Vécio. Meu amigo Júnior, Brasil, aos nossos amigos telespectadores, grande abraço a todos. É bom tê-los aqui conosco, né? E é sempre bom estar no seu programa para a gente falar daquilo que a gente mais gosta. Esporte, futebol principalmente, viu, Júnior? Seja muito bem-vindo. Alegria ter vocês aqui. E um detalhe, aí é uma nota até triste. Antes de começarmos, eu acredito até que você viu, muito menino, eu também era menino, a perda do Manga, ex-goleiro. E a gente vai fazer aqui uma pequena homenagem, ele que foi goleiro de seleção do Botafogo, ex-goleiro Manga, que morreu hoje aos 88 anos. Ô Júnior, que sábado fez 50 anos que naquela decisão de Cruzeiro Internacional, em 1975. Não, nós vamos falar sobre isso. Maravilhoso, né, aqui, amigo? E o Manga lutava contra um câncer de próstata e estava internado no hospital Rio Barra. Então, algumas fotos aí do Manga. O Botafogo, tem aí a homenagem que o Botafogo fez para ele. Jogou no exterior, tinha um nome espetacular no exterior, jogou no Internacional e, inclusive, você falou, eu lembro vendo duelos do Manga com o Cruzeiro, e especialmente duelos com o Nelinho. Exato. Tem lances no YouTube que Nelinho cobra a falta, a bola vai assim, ó. E o Manga pega e ainda defende, fazendo milagres, que baita goleiro. E um detalhe, era uma mão gigante, exemplo da mão do Cafunga, saudoso Cafunga Bastos, e o Manga tinha alguns dedos que foram quebrados, então os dedos dele eram meio tortos e ele jogava sem luvas. Você acompanhou, lembra bem do Manga? Lembro, estava presente lá no estádio do Beira-Rio, naquela época, 75, cara. Então, um grande goleiro, eu falo que a gente vai olhando o Yashin, Manga e outros caras mais, que dá saudade, né? Os caras eram profissionais, não ganhava tanto dinheiro, mas jogava muito futebol. E aqueles caras eram realmente o futebol raiz, aqueles que proporcionavam a grande alegria ao torcedor, cara. Isso que está faltando hoje também, viu, Júnior? Você não pegou não, né? Manga você não viu não? Manga não, só meu pai mesmo falava muito. Só pegou Manga no pé, né? É isso que eu ia falar, Manga só chupando no pé. Então, que Deus o tenha. Que Deus o tenha, sentimentos uma referência aí, no futebol. A família dele. Então vamos começar agora falando do Galão. O Galo que recebe o Iquique do Chile no Mineirão, sem público, hein? Porque tem punição por conta daqueles usos de sinalizadores pela Libertadores. O clube voltou aos treinos ontem e o foco tem que ser só um: finalizar bem. A gente tem falado nos últimos 3 jogos do Atlético, Grêmio, São Paulo no Brasileiro e Cienciano na Sul-Americana. Tá aqui a arte. O clube finalizou 59 vezes, sendo dessas apenas 20 no gol e marcando um único golzinho. Tá aqui, ó. Contra o Grêmio, 19 finalizações, 7 certas, 1 gol. Contra o Cienciano, nenhum gol, 7 certas, 19. Contra o São Paulo, 23 e apenas 6 certas, nem um gol. Ou seja, é para preocupar, Emerson? Eu acho que sim, mas é mais uma boa oportunidade, né, para quebrar esses números, né, e fazer diferente, né? Colocar a bola dentro da caixinha e mudar a história, porque é um adversário que não vai imprimir nenhum ritmo, né, que atrapalhe o rendimento do time em campo. Mas se o time está até bem organizado, mas na hora de fazer o gol não faz, né, as coisas não se resolvem. E essa é mais uma oportunidade para o Atlético. Eu estou levando fé que o Galo vai aplicar uma goleada. E para mim, isso não é muito problema, porque uma hora você vai acertar. Você está encontrando ainda uma série de situações. O problema, seria para mim, se o Atlético não estivesse criando. Aí seria um drama. A gente estaria falando, mas o time não cria, o time não tem bons jogadores. E eles não desaprenderam. Ninguém desaprende a jogar futebol da noite para o dia. Eu acho que o Cuca é um cara que conhece muito de futebol, é um cara que sempre joga para frente. Como diz o meu amigo Emerson aqui, os caras precisam o quê? Treinar um pouquinho mais essa pontaria, porque você usar uma viseira fica difícil. É importante que você tenha uma visão periférica e aprenda que se você chutar com a parte de dentro do pé, ou com o dedão, ou com o dedo mediano, você vai acertar o gol. Então que faça isso, como fez o Arrascaeta no jogo do Flamengo. Não tinha jeito de bater de peito e pé, bateu de biquinho, exemplo, o Ronaldo Fenômeno, de 2002, e fez o gol. É isso que o Atlético precisa fazer.
parar de trabalhar tanto, mas ter objetividade na finalização da jogada. Isso é importante, viu, Júnior? Você acha que tá tendo firula, de repente os caras têm que ser, como o Elvésio falou, ser mais objetivo? Pintou a chance, sapeca, bate como tiver. Pode ser isso ou não, porque a gente não pode esquecer. Um pouco de cada coisa, porque a gente não pode esquecer. Volpe e Rafael cataram barbaridade. 2 grandes goleiros que estão em ótimas fases, né? Então, acho que o Atlético precisa calibrar mesmo essa finalização. Acho que até ter mais tranquilidade para finalizar, né? Ainda mais vai passando os jogos e não vai acertando do jeito que se espera, né? Que a torcida espera, e eu acho que precisa calibrar mais também, além de algumas situações de campo que não precisam, né, enrolar demais para definir. O Dadá falava uma coisa, não existe gol feio, né? Existe aquele... Como é que é? Feio é não fazer Feio gol. é não fazer gol. E a gente vê que os jogadores do Atlético estão fazendo os goleiros renovar o contrato com mais precisão, com mais valores, porque está fazendo a rapaziada jogar muita bola e deixar a torcida feliz. Mas a torcida do time do Atlético, por exemplo, vem ficando triste porque os caras não estão sabendo concretizar em gols aquelas jogadas que são criadas, mas na hora H falta a objetividade. Vai faltar a torcida nesse jogo por conta da punição, mas o Galo vai sapecar uma goleada. Mudando de assunto, a expectativa do Atlético de retornar à Arena MRV ainda em abril parece que não vai acontecer. Devido a toda aquela situação, o gramado ficou preso por conta de greve lá na Receita Federal, no aeroporto de Viracopos. Então a previsão está indo para maio e a projeção é que a reabertura da Arena seja no dia 11 de maio contra o Fluminense. Aí o Galo de volta para o seu torcedor. Teria outros jogos, 4 no total, antes da reabertura da Arena, 1 pela Sul-Americana, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Esses jogos, sim, no Mineirão, ao que tudo indica, e não na Arena. Faz falta, por exemplo, você é um homem caseiro, você não gosta de sair, não gosta de festa, não gosta de tocar, porque você é músico na noite, você só gosta de ficar em casa, ou seja, ficar em casa é bom demais, não é? Ficar em casa é bom, acho que é muito importante para o Atlético ter o campo dele de volta, né? Precisa mostrar, né, até para o torcedor e provar para o torcedor o que não foi feito, né, nas últimas partidas dentro de casa, né, e que possa vir uma nova fase dentro de casa. Ainda faltam, né, um mês aí, mas que após esse período ainda que vai ter que esperar um pouco mais, né, o Atlético volte a vencer dentro de casa com o seu torcedor. Você acha que, de repente, na hora que o Galo começa a estar muito adaptado a seu espaço, a seu terreiro, e aí de repente não pode? Isso pode ter gerado algum impacto, até porque jogador tem muito isso. Você, amigo e amiga que acompanha o futebol, sabe, é aquela referência na hora de bater, cruzar, você sabe aqueles pontos, e quando você sai da sua casa, vai para outro lugar, às vezes um pequeno impacto você acaba sofrendo. É como o Emerson disse, não é só isso, é um pacote, mas eu acho que isso também contribui. Ô Júnior, eu narrei vários jogos do Atlético no Mineirão e muitos na Arena MRV. Você disse um negócio muito certo e o Toninho falou um negócio outro dia aqui, aquele negócio da meia, da cor da meia. Sim. O jogador de futebol às vezes marca determinado pontinho lá no estádio e fala, opa, vou chutar sempre naquele lugar ali porque eu vou acertar o gol. Pode ser que os jogadores do Atlético voltem com força total para a Arena porque eles se adaptaram ali. Nem o próprio torcedor do Atlético se readaptou ao estádio do Mineirão, tanto que o público tem sido pequeno. Mas na hora que o Atlético voltar para a Arena MRV, eu acho que ele realmente vai cantar de galo no terreiro dele, viu? Bacana, sentir firmeza. E bacana também é o nosso intervalo. E você, torcedor, você está com saudade da Arena do Galo? Essa falta de pontaria te preocupa? Você está acreditando que o Galo atropela na quinta? Mande a mensagem para o nosso WhatsApp, 99680-2910. O intervalo é rapidinho, só lembrando, hein? Só lembrando, mande a mensagem, fala que quer ganhar essa blusa, camisa do 7 contra o racismo. Uma mensagem muito legal, tamanho GG, e você vai participar. Mande o zap e é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Cheio de malemolência, de volta o seu Bola na Rede. E de cara, tem mensagem dos nossos telespectadores
aqui na tela. E Delfonso, que bacana, eu vou pedalando muito de BH a Caeté, gosto demais, a gente chega ali no Guapo, tem um ginásio em frente, boa tarde, eu quero ganhar a camisa, Delfonso, Caeté, se você ganhar eu vou aí levar essa camisa para você, viu? O Gilson, boa tarde, Gilson na área, o Galo tá errando gols porque os atacantes estão displicentes na hora de finalizar, tem que entender que o goleiro na sua reação, ele tem que tentar tirar a bola dele, falta qualidade no último arremate, tá aí, tem que caprichar, hein, galera? Vamos ouvir o Gilson aí. O Walter, boa tarde, amigos. Vi ótimas matérias do Manga no Museu da Pelada no YouTube. Que legal, hein? Descanse em paz, Manga. Walter Catas Altas, da Noruega. Já fui pedalando até lá, bacana, muito legal, Walter. E essa sua lembrança, quem quer conhecer do Manga, vai lá no YouTube, que tem muito da história dele e baita goleiro, merece toda a homenagem que ele vem a receber. E vamos falar agora do Cruzeiro, que quarta tem um reforço extra para o jogo da Sul-Americana contra o Bochuk Runa. O Matheus Pereira treinou ontem normalmente após o nascimento do seu filho Theo no último domingo e já está à disposição de Léo Jardim. Ele não jogou os últimos jogos, ficou aí ausente e vai começar no banco, vai começar de titular. Para você, técnico Elvésio, o homem chega e é titular ou não? Banquinho para ele segurar a onda. Titular. É o único jogador no time do Cruzeiro, aliás, único não, tem ele, tem o Mateuzinho, que são jogadores que chamam a responsabilidade para si. E o Matheus, realmente, você vê o Cruzeiro sem o Matheus e o Cruzeiro com o Matheus é completamente diferente. O Cruzeiro com o Matheus é um time completo. Ele chama para si a responsabilidade e faz com que os demais jogadores joguem futebol. Você agora é Emerson Lourenço. Então você manda lá no Cruzeiro. E aí, você chamaria, ô Léo, me ajuda aí. O trem tá feio, nós não estamos jogando bem. Falta um cara de criação, de criatividade. Falta o cara que tem aquela virada de jogo, tem uma boa finalização, ou, Léo, segura a onda aí, o cara tá precisando, sabe, ficar um tempinho no banco, esquentar ali o banco, para que ele entenda a importância dele, que nós precisamos dele, porque é inegável. Todo mundo sabe o tanto que o Cruzeiro precisa do Matheus, Emerson. O momento do Cruzeiro é terrível, né? Então eu acho que o Matheus Pereira ele vai ter que aparecer, já que o Léo não consegue repetir o time, né? Ele não consegue repetir um time, né, que seja titular, e é um jogo que é também mais uma oportunidade, assim como o Atlético, né, é mais uma oportunidade para deslanchar, né? O Bochuk Runa, que é um time que ele não, em momento nenhum, o Cruzeiro pode pensar em empatar com esse time aqui no Mineirão. Então, Matheus Pereira tem que vir já de titular, já ficou esse tempo todo parado, tá com, né, o filhotinho dele que nasceu, o Theo, cabeça no lugar, então acho que ele tem que vir para jogo sim e botar essa bola lá dentro da caixinha, resolver, até sozinho se precisar, né? Porque tá precisando de um jogador para chamar a responsabilidade. E exemplo do Bebeto, ele quer fazer a homenagem ao Tomara que queira, lá, né? Rapaz. O Matheus já ligou para o Elvésio e falou, quero ver você narrando o gol igual o Bebeto fez. O Matheus ligou para o Elvésio, tem certeza disso? E você sabe que meu sobrenome é Matheus também, né, amigo? Matheus também. Antônio Elvésio Matheus, cara. Aí, então, se Matheus é bom. Tá tudo alinhado. Se Matheus é bom. Aí, pronto, acabou. E tem um assunto que bombou, principalmente ontem, e você, torcedor do Cruzeiro, ouviu falar, conversou, disse. Ontem, em entrevista ao Tempo, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez críticas a algumas contratações do clube e ao CEO, Alexandre Matos. Vamos ver as aspas do Pedrinho aqui na tela. Vamos lá, hein? Tem que até chegar aqui mais perto. A realidade mostra para todos. Nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome porque é deselegante, mas erramos. Conversei com Alexandre Matos e agora temos que errar menos. De preferência, não errar. Fizemos contratações que não deveríamos. Trabalhar para recuperar isso. Às vezes, temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe. Eu conversei com ele e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí. E o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele a cobrança. Só faltou ele falar, eu errei
mas quem mais sofreu fui eu, porque eu mexi no meu bolso, eu gastei meu dinheiro. Então, assim, é legal ao mesmo tempo ver a sinceridade do Pedrinho, assumindo, falando sobre tudo isso, só que do outro lado é um problema. Você expôs que quem chegou não é o cara ideal, não tem correspondido. Pode ter algum impacto para o grupo de jogadores? Discorra sobre o tema à vontade. Eu acho que nesse momento os jogadores não podem sentir mais nada, né? Tem que dar uma resposta para o torcedor, tem que dar uma resposta dentro de campo e independente do que o Pedrinho fale ou não, né? E ele está com razão, a verdade é essa, né? Mas de toda forma o jogador ele não pode sentir esse baque de mais um depoimentos, né? Rigorosos e corretos do Pedrinho e vão ter que passar por cima disso. Eu não sei como, né? A magia vai ter que acontecer. Leonardo Jardim vai ter que fazer esses caras jogarem bola, porque agora já foi feito, né? Já foi feito. Continuaram errando até o Gamarra, né? Nossa, que é uma contratação que ninguém entende, né? E ainda mandar uma joia nossa para o Atlético Paranaense, né? Sai daqui com uma... Pelo menos é empréstimo. Muito estranho. E agora ele tem que parar de errar, já não pode nem errar de jeito nenhum mais, como ele fala, né? E o Cruzeiro precisa também dar uma olhada na base aí para ver se ajuda a consertar essa sucessão de erros, né, Júnior? E tem um detalhe, tá me lembrando aqui o Matheus é você que eu ia chamar, tá me lembrando aqui o Arthur, falando o seguinte, que o Pedrinho disse que para consertar, só investindo, só tirando mais dinheiro ainda do bolso para buscar reforços naquelas posições que são necessárias. Matheus Elvésio, preocupa, não preocupa, em todos os aspectos. E outra, a dura, de novo, no Alexandre Matos. Eu vou te falar um negócio. Como eu sou da área do meio empresarial, eu analiso a situação do Pedro Lourenço. Ele é um cara que fala com simplicidade, como torcedor, mas como gestor, ele puxou a orelha do Alexandre Matos, que é o responsável. Porque ali você tem o dono, que é o cara que põe dinheiro, e isso não é problema, porque dinheiro ele tem para contratar e conseguir acertar as pendências que faltam ali. Porém, para rescindir contrato, ele tem que pagar multas altíssimas, isso já complica. Então, ali falta o quê? O Alexandre Matos fazer uma reunião com o grupo, chamar o treinador, porque até esse presente momento ele não tem 11 jogadores titulares, eu acho um absurdo ele ter mais de 40 dias para treinar, para jogar e até agora não ter montado 11, porque eu aprendi um negócio no futebol o seguinte, eu me lembro do Barbatana, do Jair Pereira, conversando com esses caras lá na Vila Olímpica, quando eu era sócio, então o sócio conversava com os caras na boa. Esses caras falaram, cara, primeiro eu preciso ter 11 jogadores, depois vou escolher quem são os reservas, e aí dentro dos reservas você tem as prioridades. O Léo Jardim até agora não conseguiu regar o jardim dele. Então ele precisa pôr muito adubo, muita água para ter esse grupo com ele. O que eu estou entendendo é que o Léo Jardim não tem o grupo com ele. Isso para mim é o que me preocupa. Tá? Agora, contrataram por 30 e tantos milhões o Wallace. Até agora ele não mostrou que veio. Não, o Wallace para mim foi uma contratação certa que deu errado. Sim. Porque todo mundo queria ele, né? O Wallace é um baita de jogador. Ali não foi uma contratação errada. Aí, Júnior, tem um negócio que muitas vezes você contrata um grande profissional que ele é bom demais numa determinada empresa. Ou como um jogador de futebol que é muito bom na determinada posição, mas na hora que você traz aquele cara para a sua empresa, não encaixa. Diferente do Gamarra. É o contrato de risco, faz parte. Que não foi legal. Agora, por exemplo, o Pedrinho até fala sobre isso. Cadê o scout, hein? Não, olha só, olha o que ele disse, que no ramo dele, do supermercado, um produto não está legal, você baixa o preço e vende. Você não tem muito como fazer isso no futebol. Então, é um problema, vai ter que encontrar alternativas, mas você tocou num ponto que você foi, cirúrgico. Imagina eu aqui apresentando o programa. Tá bom, viu? Velho, você falou bem. Ô, Emerson, você pode falar pra gente? Esse é o Cruzeiro. O que você acha do Cruzeiro? Exatamente, desse jeito. Mas, gente, Léo Jardim, Cruzeiro tomando lá, cadê o homem vivo? Renato Gaúcho, uma hora dessa, estaria pilhado, estaria... não transmite nada. A gente teve o Euler aqui, o Euler falou, quando você erra, quando você faz alguma coisa, a primeira pessoa que você busca dentro de campo é o técnico. Você olha... Se tiver aqui não tem jeito, adianta, amigo. Não tem como. Né? Então, assim, é algo complicado. Antes, eu quero mandar um abraço, sou fã dele, Dr. Vanderlei de Ávila. Um beijo, grande atleticano, está assistindo a gente, do meu coração.
um atleticano, família tradicional, torcedora do Atlético, ele pediu, manda na hora do Galo, mas a hora do Galo já foi no primeiro bloco, então estou mandando um abraço, registrando aqui, que você é muito querido, muito do coração. Outro assunto abordado pelo Pedrinho foi a decisão de manter Fernando Diniz até o fim de 2024. Vamos ver o que ele disse aqui na tela. Cadê a tela? Tá aí. Pedro Lourenço falando. Esse erro eu assumo. Eu vi que no futebol você não pode perdoar, insistir com a coisa. Muito legal isso do Pedrinho. Eu quis ser humano com o nosso técnico e acabei mantendo ele para o ano seguinte e foi um erro. Eu assumo esse erro que realmente nos atrapalhou muito. Já pedi desculpas ao torcedor e vou pedir de novo. Nós não poderíamos ter continuado com o Diniz e o Campeonato Mineiro mostrou isso para nós. Pagamos caro por isso e perdemos muito tempo. Boa, Pedrinho, você é autêntico, você fala e o torcedor, com a sua sinceridade, ele vai lá e te abraça, porque você é honesto, você não tem firula. Isso é muito legal. E aí eu te pergunto, Emerson, Diniz atrapalhou tanto assim? Para mim, eu acho que atrapalhou. O Diniz atrapalhou muito, muito. Mas a gente sabe que os problemas do Cruzeiro, eles vão além do Diniz, né? Então, eu acho que esse é um problema que já foi esquecido, né? Já foi... O torcedor, provavelmente, nada, né? rapaz. Já perdoou. Não. Tá na garganta eu digo que o torcedor, né? Já tem que ter perdoado o Pedrinho por ter pedido já desculpa, né? Não uma vez, mas várias vezes. E agora... Já são mais de um mês né? São vários dias com o Jardim no comando e ainda assim não tem nenhuma melhora. A gente não vê nenhuma melhora. E esse problema que é extra-campo também tem que ser resolvido e as pessoas de fora, né? Nós comentaristas e os torcedores ficam só esperando que aconteça algo, né? Fica uma pergunta no ar aí. Nós tivemos o Matheus Pereira convocado para a Seleção Brasileira, nós tivemos o Willian convocado para a Seleção Brasileira, voltaram, o futebol foi lá embaixo. Nós tivemos o Marlon, que no momento que ele negociou, que teve um aumento de salário, sumiu. Pô, são 3 jogadores que carregavam o time do Cruzeiro. Então eu acho que o erro está exatamente no gestor, que faltou chamar esses caras. Senta na mesa aí, meu filho. O que está acontecendo? A sua vida extra-campo, tem algum problema que está interferindo no seu posicionamento, no seu rendimento? A culpa é do Dorival, são muitos. Esses caras aí. Então, Seleção a culpa é da Brasileira, CBF não mais convoca os jogadores do Cruzeiro. Brincadeira, hein, gente? Torcida do Cruzeiro, o Matheus Pereira de volta. Isso é bom. Quer ele de titular? Concorda com o Pedrinho? Pedrinho merece crédito? Merece sim. E Fernando Diniz atrapalhou muito. Mande sua mensagem no WhatsApp 99680-2910. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos no seu Bola na Rede, você vem pra cá, torne-se sócio cativo, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, e aquele momento que você gosta, as suas participações, a gente vai ler as participações do Zap, Antônio Gianesini, oi, boa tarde, quero ganhar a camisa, Antônio Galo, bacana, Antônio, boa sorte pra você, tem mais aí, Toninho Abelha, voando aí, boa tarde a todos, em relação... aos erros recentes da arbitragem, vocês acham que a solução seria a profissionalização? Eu concordo, daqui a pouco a gente fala sobre isso e eu concordo sim, é uma das soluções. Andrelino, boa tarde meus conterrâneos mineiros, eu sou o Andrelino, falo daqui de Igara, Bonfim, do Bonfim, Bahia, ó, legal, tá aí, bacana. Eu não conheço, Andrelino, obrigado, ó, beijo aí pra você, tá? Cruzeiro tem que contratar jogador que não tem sapato e sim chinelo que quer subir. Aí joga com vontade. Está sendo coisa raiz, né? Aquele cara que quer crescer, que quer fazer a carreira, que quer acontecer. Porque tem muito jogador hoje em dia também que está, ó, só no sapatinho. E a CBF, em nota, anunciou o afastamento da equipe de arbitragem de campo e do VAR dos jogos entre Internacional e Cruzeiro e Sport Palmeiras, que também teve um lance escandaloso. Vamos ver na tela a nota da CBF. Outra decisão da comissão de arbitragem foi o afastamento das equipes de campo e VAR, aí dos jogos citados, Sport Palmeiras, Inter e Cruzeiro. Para isso, a comissão se baseou também no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que constatou equívocos
cometidos pelos profissionais dos jogos. Os caras estão lá o dia inteiro e erram esse tipo de coisa. O intuito da comissão de arbitragem é que, a partir do afastamento, os árbitros passem por novas instruções com o objetivo de que, quando escalados novamente, os equívocos não voltem a acontecer. Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também afastar. Nesse momento, a comissão de arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão deles, do CCI, houve equívocos, disse Rodrigo Sintra. Tem que afastar mesmo e colocar os caras sentados lá estudando e vendo os lances, porque mesmo sendo dividido, ontem aqui no programa, para mim e para mais um, acho que o Matheus, não houve falta. O Euler e o Beto Guerra consideraram que sim. Ou seja, é muita opinião. Se você perguntar para o atleticano vai falar sim, foi pênalti. O cruzeirense vai falar que não e ao contrário, isso aí acontece. Mas eu não consegui ver. Vocês enxergaram ali naquele lance a falta e mais. O afastamento é um primeiro passo, Emerson? O afastamento ele é obrigatório, né? Ele é o primeiro passo num lance que é tão decisivo, né, para a sequência da partida. E eu acho que se teve algum contato ali foi do Kaique. Sim. Você mesmo tinha comentado no início do programa e não do Jonathan. Então, o afastamento é o mínimo que a CBF pode fazer nesse momento, porque o resultado não vai voltar, né? O lance não vai voltar, o jogo não vai voltar. Mas o afastamento é pelo menos o mínimo ali que eles têm que fazer. E para você? Tem que afastar, mas tem que treinar. Não é treinamento à distância, não, online, não. Você chama o pessoal, coloca numa sala de aula, mostra todos os problemas, não só daquele jogo, de toda a rodada, vai mostrando exemplos e dizendo o que tem que ser feito. A Daiane aí do VAR, ela cometeu um erro violento. Quando ela simplesmente, ao invés de chamar e colocar os lances, ela deu a opinião dela. Não, cara, quem toma a decisão é o juiz de campo, porque é ele que vai ser criticado ou não. Então a gente está vendo o VAR fazer o que não deve. Esse, para mim, é o mais sério. E para mim o erro foi esse, ele não ter ido e não ter olhado a imagem. Ainda sobre os bastidores na CBF, no fim de semana passado, a revista Piauí soltou uma matéria expondo algumas coisas sobre a CBF. Segundo a revista, na Copa de 2022, a CBF teria gastado 3 milhões de reais com um grupo de 49 pessoas sem relação direta com a entidade. Nesses gastos estavam inclusos. Gente, isso é um absurdo. Voos de primeira classe, hotel 5 estrelas e ingressos para os jogos da seleção. Entre os 49 beneficiados estão deputados, senadores, desembargadores, cantor, empresário, jornalista e até socialite, bem como membros de... É até difícil falar isso. Familiares. Ô, gente, isso é vergonhoso. Edinaldo Rodrigues respondeu afirmando, abre aspas, ser praxe que entidades esportivas façam convites a pessoas relevantes e personalidades para acompanhar grandes eventos, fecha aspas. Ganha o que com isso? Ganha o que com isso? Só gastar dinheiro para farra, para você tirar foto com cantor, com celebridade. Ganha o que? Isso influencia positivamente em quê? Em nada, senhor Edinaldo, isso é vergonhoso. E você, quando fala que isso é praxe, você dá carta branca para todas as federações fazerem o mesmo, sabe? Tudo bem, é o dinheiro do futebol, mas é uma vergonha como vocês administram. Muitas das vezes, federações e a CBF é vergonhoso. Tem gente que tem cargo lá, não estou nem falando do presidente que ganha uma fortuna, é mais de 100 mil, valores exorbitantes, e às vezes nem para ir lá. Vergonha. Você não sabe nem o que essa pessoa exerce, né? A CBF é um amontoado de muitas coisas erradas há anos, né? Tanto é que os últimos presidentes foram até presos, né? Então, isso aí nem me surpreende, a verdade é essa, né? Infelizmente, não me surpreende estas informações vazadas, mas é uma vergonha e a gente chega no futebol brasileiro no nível que está hoje, né? Da arbitragem, de contratos e etc., tudo, né, a gente pode pôr na conta da CBF por esses anos, essa sucessão de erros. Né? Ô Verso, reajustes salariais a presidente das federações é outro ponto que destacou a reportagem. Ao longo do mandato de Edinaldo até 2021, antes do mandatário assumir, os chefes das afiliadas recebiam. Gente, isso é brincadeira. Atualmente, eles recebiam antigamente 50 mil reais. Atualmente,
os vencimentos estão na casa de R$215 mil, um aumento de quase 200%, com direito ao 16º salário. Que vergonha! Merece um presidente? Primeira coisa, eu quero bater palma para o Edinaldo, que vocês estão criticando tanto. Ele é o dirigente de uma instituição particular, onde todo mundo está feliz. Por quê? Porque ele levou os 81 votos das federações, levou os 40 votos dos clubes subindo da Série o salário A, dos presidentes, subiu 20, claro. levou 20 votos dos times da Série B. Então, amigo, por que vai criticar o Edinaldo? Tem que criticar, sim, os presidentes dos clubes, das SAFs e das entidades que são as federações. Eles estão errados. Então dá a entender que está tudo certo no futebol brasileiro. Não está. Eu digo, já falei para todo mundo, inúmeros programas, inúmeras transmissões. O Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. Primeiro, que nós não temos jogadores que inspiram a nova geração a torcer nem a jogar futebol. Antes você queria um garoto aí, pegava e falava, qual time você quer jogar? Cruzeiro, Atlético, Flamengo, tal. Hoje o cara fala, quer jogar no Barcelona, quer jogar no Manchester, mas ninguém fala de seleção brasileira, ou seja, perdeu aquele encanto. Então a federação, as federações, a CBF, é preciso que mude o pensamento desse torcedor, do investidor, porque por enquanto a CBF é uma máquina de fazer dinheiro. Todo mundo está ganhando muito dinheiro e ninguém está trabalhando. Não é só dinheiro não, olha só, um agrado em particular foi dado a Roberto Góes, presidente da Federação do Amapá e vice-presidente da CBF. A entidade pagou estadinho até os 5 estrelas lá no bairro Jardins, área nobre de São Paulo. Conheço. Passagens aéreas de Macapá a São Paulo. Ele viajou com mulher, irmã e filha. Motivo? A esposa ia fazer um procedimento cirúrgico. A advogada Gláucia Costa Oliveira, no pós-operatório, ele pediu para ficar mais 10 dias. E claro que o Edinaldo aceitou. Sabe quanto tudo isso mil, ficou? Né? 114 mil. Edinaldo afirmou que as despesas dos familiares dessas pessoas, no caso o presidente de federação, são bancadas pessoalmente por eles. Ô, gente, isso é uma vergonha. Mesmo não sendo a CBF uma instituição do governo, é uma vergonha como o governo não pensa até para uma intervenção, porque isso é uma farra do boi para uma casta, para uma elite, e que brinca de gastar e assim usufrui. Gente, o que faz, Elvésio, um presidente de federação, sendo verdade, tudo isso nessa matéria da Piauí, a Piauí faz um trabalho de investigação muito sério, o que faz para merecer um salário desse de 215 mil reais? Gente, isso assim, para o cara que ganha um salário mínimo, é uma loucura ver um desplante, ver um disparate desse. O que faz? Você virar e falar salário de 50 mil já é uma aberração aqui no Brasil. 40 mil já é muito. 70 mil, agora 215 mil. E o pior de tudo, João do Brasil, que nós temos o eixo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, comandando o futebol brasileiro. E aí, de repente, você olha uma federação do Amapá, do Amazonas, que não tem expressão nenhuma, e esses caras ganhar o mesmo salário, está parecendo o Senado Federal. Nós temos 81 senadores, 3 por estado. Então, cadê os grandes estados? Qual a representatividade que eles têm? É igual do estado pequenininho. Então, você me fez lembrar esse negócio da federação, da CBF aí, o mesmo que aconteceu com o Atlético quando foi para o Marrocos, que foram pedir dinheiro para o Menin, e chegou lá, o Atlético levou um caminhão de convidados, e aí o Menin falou, pá, por que eu vou pôr dinheiro nesse negócio aqui? Então é preciso rever a verdadeira objetividade dessas instituições, seja o clube de futebol, seja federação, seja confederação. É preciso seriedade com o dinheiro do próximo. E não tem seriedade porque quando a gente está falando disso, vê toda essa gastação, você fala, dinheiro não é problema. Não. Mas, olha só, acaba sendo um problema, porque para a confederação brasileira, existe um problema com relação à arbitragem, porque falam que não tem dinheiro, segundo a revista Piauí, a CBF suspendeu todas as viagens aéreas e hospedagens pagas a árbitros da Série A do Campeonato Brasileiro, que deveriam realizar quinzenalmente um treinamento e avaliação física em um clube privado do Rio. A entidade alegou restrições orçamentárias
e a avaliação passou a ocorrer apenas por videoconferência. A avaliação ocorreria em paralelo a um projeto apresentado por Wilson Luiz Seneme, ex-chefe da Comissão de Arbitragem, que sugeriu o desenvolvimento de um centro de treinamento exclusivo com refeitório, alojamento, campos de futebol cercado por câmeras para simulação de lances, além da criação de uma escola de árbitro. Ou seja, o negócio é pior do que a gente imagina. O cara vai simular, eu vou pôr aqui meu celular, eu marquei aqui no cronômetro, deu esse tempo aqui, tá? Gente, isso não é sério. Vai para Teresópolis, cara, tem toda a estrutura lá que é para o futebol e como os árbitros fazem parte disso aí, é preciso também usar essa estrutura, viu, Júnior? E é preciso também a gente chamar o intervalo, é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, não vai embora não, 99680-2910, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos, seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. Tem participação pintando aqui na tela. Vamos lá. José Lourenço, boa tarde a todos vocês do Bola na Rede. Eu acho que esse técnico do Cruzeiro tem que ser substituído urgente. Não encaixou, não tem atitude, não fala nada. Você tá doido? Ele tá rindo. Zezé Lourenço, Itamarandiba. Grande abraço aí, Zezé. Gabriel Silva, boa tarde. Eu quero ganhar a camisa do programa. Top, viu, Gabriel? Show de bola. Legal, a gente só lembrando aqui, camisa do 7 de setembro, linda, tamanho GG. Olha só, essa camisa aqui eu sou apaixonado com ela. É bonita, eu ainda vou vir aqui com a minha. Olha só, tem aqui Consciência Negra todo dia e é o 7 que faz parte da nossa história. Pesquisa lá a história do 7, que é uma história extremamente rica. E ontem... Raimundo Sampaio, né? Raimundo Sampaio. Qual que é o Raimundo Sampaio? Indepa. O Atlético fez sua estreia na Série B e o time de São João del Rei foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. O time até abriu o placar. O Atlético começou parecendo que ia bem, mas acabou derrotado por 4-2 e volta a campo domingo contra o CRB. Decepção ou não? O Atlético Goianiense é candidato. Olha só, goleirão aí. Ou o Atlético Goianiense é parada torta e era normal o resultado. Olha o outro lance ali, ó. Olha só. Ô, gente, que bobeada, hein? Que bobeada. A realidade é que o Atlético está estreando agora na Série B. O Atlético Goianiense é time de Série A, vai na A, vem na B, vai na A, vem na B. Então já tem experiência, tem tradição e é um dos candidatos a voltar para a Série A no ano que vem. Tá certo. E falando só aqui, lembrando do 7, um abraço para o Fabiano Rosa, presidente do 7 de setembro. Te decepcionou esse Atlético ou não? Está dentro de uma normalidade? Está dentro da normalidade e é bom que liga, né? Liga o alerta já para a primeira rodada contra o Atlético Goianiense, né? É uma equipe que vai brigar para subir sempre, né? Quando estiver jogando a Série B, mas já dá uma ligada, né? Se quer subir também para a Série A, já que você emendou, falando do CRB aí, você acha que esse jogo pode ser uma virada de chave? Não, porque o começo é difícil, mas pode ser uma oportunidade boa para o Atlético? Acho que sim. Sempre a próxima partida, né? É uma ótima oportunidade para você se recuperar, né? Eu penso assim. E aí, nosso Matheus, nosso camisa 10, eu vejo. Você acredita que tem chance do Atlético subir? Exemplo do América? O Atlético é uma SAF, me parece que agora parte pertence ao Vinícius Júnior, colocaram dinheiro, é um clube que fez um trabalho bom, sempre vem fazendo um bom trabalho no Campeonato Mineiro, eu acredito que ele realmente possa vir a ser um dos candidatos a subir para a Série A. Mas a situação é complicada, tá? Me lembrando aqui o Arthur, que isso está na justiça, está um imbróglio, está algo meio confuso, ainda não é dele não, do ministro. Se pagar o salário dos jogadores, vão jogar bola. Então, para os jogadores essa é a realidade. Mas assim, o cara para pôr o dinheiro lá, ele tem que estar garantido. Juridicamente tem que estar legal. Agora né? Aproveita e fala aqui que eu acho que é bacana. Se eu quiser, ou aquele cara que está com telhado ruim, como é que ele faz? Te procure aí, o que você faz por ele? O Júnior Brasil, perda de cabelo, ela é genética. Quem tem esse processo, ele pode rezar para tudo que é santo, tomar tudo que é remédio, que nada vai resolver. Somente a cirurgia do transplante capilar que vai resolver. Por quê? Porque você vai pegar cabelo das laterais e posterior, debaixo da barba e do peito, para colocar na parte de cima. É uma cirurgia simples, tranquila, e tudo aquilo que você tira do próprio paciente e transplanta, ele vai nascer entre 90 e 180 dias e vai crescer para o resto da vida. Passa o nome da empresa para a gente fechar e correr.
Instagram, @BT Capilar. Só entrar, veja resultados, você vai ficar encantado com o trabalho que é feito e vai, se você está faltando cabelo, tem saúde em dia, tem tempo, faça a cirurgia. Será o melhor investimento. Isso melhora estética, jovialidade e autoestima. Exatamente. É isso aí. Obrigado, Emerson. Obrigado, Matheus Elvésio. Valeu demais. Hoje, 7 da noite, Placar Horizonte. E amanhã, 10 da manhã, Deus me livre. Valeu demais, galera. Amanhã eu te espero aqui, tá? Abraços.